Você já se perguntou por que tantas pessoas vivem como se Deus não existisse, agindo sem temor e sem referência à verdade? Você acredita que, mesmo quando a corrupção parece generalizada, Deus continua sendo justo e atento aos que o buscam? O Salmo 53 é uma declaração firme e profunda sobre a condição humana distante de Deus. Também escrito por Davi, este salmo revela o contraste entre o coração que rejeita o Senhor e a esperança da salvação que vem dele. Neste salmo encontramos um diagnóstico espiritual da humanidade, mas também uma promessa de restauração. O Salmo 53 nos mostra que negar a Deus conduz à corrupção e ao afastamento da justiça, mas reafirma que o Senhor observa tudo do alto dos céus. Ele nos lembra de que Deus vê a realidade do coração humano e continua sendo a fonte de livramento para o seu povo. É um salmo que confronta, desperta a consciência e, ao mesmo tempo, renova a esperança daqueles que aguardam a salvação que vem do Senhor. Antes de seguirmos neste estudo profundo do Salmo 53, te convido a compartilhar este vídeo com alguém que precisa compreender que viver sem Deus conduz ao vazio espiritual, mas que a salvação do Senhor transforma destinos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar caminhando conosco nesta jornada pelos Salmos, uma jornada que grava no coração a certeza de que, mesmo quando a corrupção parece se espalhar, Deus continua soberano e sua redenção permanece viva, e isso é motivo de arrependimento sincero, fé renovada e esperança verdadeira. O Salmo 53 nos ensina que Deus não ignora a negação do seu nome nem a corrupção que nasce no coração humano. Ele observa desde os céus e conhece profundamente cada intenção. É um convite a refletir sobre o fundamento da nossa vida. Estamos vivendo como se Deus estivesse ausente ou reconhecendo sua presença e autoridade? Ao assistir a este vídeo, você será conduzido por uma jornada que vai do diagnóstico da condição humana à esperança da restauração, da constatação da insensatez à confiança na salvação que vem do Senhor. Prepare-se para sentir o peso da verdade que revela a realidade do coração, mas também o consolo que nasce ao saber que Deus ainda intervém. Aqui descobrimos que, mesmo quando muitos se afastam, a redenção do Senhor continua sendo a resposta. Se sua alma tem se inquietado ao perceber o afastamento de Deus na sociedade, se você já se perguntou por que tantas pessoas vivem como se ele não existisse, este salmo é para você. Se no fundo do seu coração existe o desejo sincero de permanecer fiel, mesmo em um ambiente onde valores espirituais são ignorados, este salmo é para você. O Salmo 53 revela o contraste entre a insensatez de rejeitar a Deus e a esperança daqueles que aguardam sua salvação. Aqui aprendemos que segurança verdadeira não está na autossuficiência humana, está em reconhecer a soberania e a intervenção do Senhor. Neste salmo, vamos mergulhar verso por verso, acompanhando um diagnóstico profundo da condição humana e uma poderosa declaração de esperança na restauração divina. Cada versículo nos conduz por um contraste claro entre a corrupção que nasce do coração distante de Deus e a alegria futura daqueles que confiam na sua salvação. Fique conosco até o final, porque faremos uma oração baseada no Salmo 53, uma oração profunda, preparada para despertar consciência espiritual, renovar nossa dependência do Senhor e firmar nossa esperança na redenção que vem dele. Será um momento de posicionamento espiritual, onde declararemos que nossa segurança não está na negação de Deus, mas na confiança em seu nome e em sua graça salvadora. Verso 1. Diz o tolo em seu coração: não há Deus. Corromperam-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Davi inicia o Salmo 53 com uma declaração direta e penetrante que revela uma realidade interior antes de ser uma afirmação pública. O tolo aqui não é alguém sem inteligência intelectual, mas alguém que vive como se Deus não existisse. A negação acontece no coração, indicando uma decisão íntima e moral. Não se trata apenas de ateísmo declarado, mas de uma postura de vida. É a escolha consciente de remover Deus do centro das decisões e valores. A expressão não há Deus aponta para uma rejeição prática da autoridade divina. Mesmo quem não verbaliza essa frase pode vivê-la por meio de atitudes independentes e rebeldes. Davi mostra que o problema começa na raiz do pensamento e se manifesta no comportamento. Quando Deus é excluído do coração, o padrão moral se desfaz. A referência absoluta do certo e errado desaparece. O resultado inevitável é a desordem espiritual. O texto afirma que corromperam-se, indicando deterioração progressiva. A corrupção não acontece de forma instantânea,
mas como um processo contínuo de afastamento da verdade. Ao negar Deus, o ser humano perde o referencial que sustenta sua integridade. O termo abominação reforça a gravidade dessa condição moral. Não é apenas erro leve, mas algo que fere profundamente a santidade divina. A ausência de Deus no coração produz consequências concretas na conduta. Davi amplia o diagnóstico ao declarar que já não há quem faça o bem. Essa afirmação tem caráter coletivo e revela a dimensão universal do problema. O salmista descreve uma sociedade marcada pela decadência espiritual. Quando a insensatez se espalha, o bem se torna raro. O verso enfatiza que o afastamento de Deus afeta não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. É um retrato sombrio da condição humana sem intervenção divina. Teologicamente, este verso revela a profundidade da necessidade humana de redenção. Ele aponta para a incapacidade do homem de produzir justiça duradoura sem Deus. A insensatez espiritual leva à inversão de valores e à normalização do erro. Davi não escreve para condenar superficialmente, mas para expor a realidade do coração humano. O salmo prepara o terreno para a esperança que virá nos versos finais. Antes da restauração, é preciso reconhecer a doença espiritual. Aplicando nos dias atuais, este verso nos chama a examinar se temos vivido como se Deus estivesse realmente presente em nossas decisões. Vivemos em uma cultura que frequentemente relativiza a verdade e exalta a autonomia absoluta. Negar a Deus hoje pode não ser apenas verbal, mas prático, quando escolhas ignoram sua vontade. Aplicar este texto é recolocar o Senhor no centro do pensamento, das prioridades e das ações. É reconhecer que sem Ele nossa moral se torna frágil e nossa direção se perde. Para refletir, tenho vivido alguma área da minha vida como se Deus não estivesse observando? Em minhas decisões diárias, reconheço verdadeiramente a autoridade do Senhor ou ajo com autossuficiência? Se Deus examinasse hoje meu coração, encontraria dependência sincera ou independência disfarçada? Verso 2. Deus olha desde os céus para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, quem busque a Deus. Deus é apresentado neste versículo como aquele que observa atentamente a humanidade. A imagem de Deus olhando desde os céus revela sua posição de soberania e autoridade sobre toda a criação. Nada escapa ao seu olhar. Diferente da visão limitada do ser humano, o Senhor enxerga não apenas ações externas, mas as intenções mais profundas do coração. O salmista nos lembra de que a história humana acontece diante de um Deus que vê tudo. O olhar divino não é indiferente ou distante. Deus observa com propósito, examinando a condição espiritual da humanidade. O versículo mostra que ele procura algo específico entre os homens. Não é riqueza, poder ou inteligência que Deus busca. O que ele procura é entendimento espiritual. Esse entendimento envolve reconhecer quem Deus é e responder a Ele com reverência e humildade. A busca por quem tem entendimento aponta para uma consciência espiritual despertada. Ter entendimento, no sentido bíblico, significa perceber a realidade de Deus e viver à luz dessa verdade. Não se trata apenas de conhecimento intelectual, mas de discernimento espiritual. É reconhecer que a vida só encontra direção verdadeira quando está alinhada com o Criador. O entendimento bíblico transforma a maneira de pensar, agir e decidir. O versículo também destaca quem busque a Deus. Essa expressão revela que Deus valoriza corações que o procuram intencionalmente. Buscar a Deus implica desejo, disposição e prioridade espiritual. Não é uma busca superficial ou ocasional, mas uma inclinação constante do coração. O salmista mostra que Deus observa a humanidade procurando aqueles que desejam conhecê-lo e caminhar com ele. Há aqui uma tensão profunda entre o olhar divino e a realidade humana descrita no Salmo. Deus procura entendimento e busca espiritual, mas encontra uma humanidade marcada pela corrupção e afastamento. O versículo prepara o leitor para a constatação dolorosa que virá no verso seguinte. Ainda assim, a pergunta implícita permanece: existe alguém disposto a voltar-se para Deus? Essa busca continua sendo o convite silencioso do céu para cada geração. Aplicando aos dias atuais, este verso nos lembra de que nossa vida espiritual não está escondida diante de Deus. Em um mundo cheio de distrações e superficialidade,
O Senhor continua procurando corações que desejam conhecê-lo de verdade. Buscar a Deus hoje significa priorizar sua presença, sua palavra e sua direção acima das pressões externas. Não é apenas frequentar práticas religiosas, mas desenvolver um relacionamento sincero com o Senhor. Quando escolhemos buscá-lo, respondemos ao olhar amoroso daquele que continua examinando a terra em busca de corações disponíveis. Para refletir, tenho buscado a Deus de forma sincera ou apenas quando enfrento dificuldades? Meu entendimento espiritual tem crescido ou minha fé tem se tornado apenas um hábito repetido? Se Deus examinar hoje o meu coração, Ele encontrará alguém que verdadeiramente deseja conhecê-lo? Verso 3. Todos se desviaram, e juntamente se fizeram corruptos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Neste versículo, o salmista apresenta um diagnóstico espiritual profundo sobre a condição da humanidade. A expressão "todos se desviaram" revela um afastamento coletivo do caminho de Deus. Não se trata apenas de alguns indivíduos, mas de uma tendência universal do coração humano. O desvio indica abandono da verdade e da direção divina. É o retrato de uma humanidade que escolheu seguir seu próprio caminho em vez de permanecer na vontade do Senhor. A frase "juntamente se fizeram corruptos" reforça a ideia de decadência moral e espiritual. A corrupção aqui não se limita a atos isolados de erro, mas aponta para uma condição interior que contamina atitudes, pensamentos e decisões. O pecado deixa de ser apenas um comportamento e passa a ser um estado que influencia toda a vida. O salmista descreve uma humanidade que perdeu a pureza do propósito original. O coração, longe de Deus, começa a produzir ações que refletem essa distância espiritual. A declaração "não há quem faça o bem" é extremamente forte e confrontadora. Ela não significa que as pessoas não realizem atos aparentemente bons, mas que, diante da santidade perfeita de Deus, a humanidade falhou em manter a justiça plena. O padrão divino é mais profundo do que comportamento externo. Deus observa motivações, intenções e a verdadeira condição do coração. O versículo revela que, sem a orientação de Deus, o ser humano não consegue viver plenamente alinhado com a bondade divina. Quando o salmista acrescenta "não há nenhum sequer", ele intensifica ainda mais a mensagem. Essa repetição enfatiza a universalidade do problema. Não existe exceção dentro da condição humana natural. Todos estão incluídos nesse diagnóstico espiritual. Essa constatação elimina qualquer sentimento de superioridade moral. Diante de Deus, toda a humanidade precisa reconhecer sua necessidade de transformação e reconciliação com o Criador. Este versículo também prepara o caminho para compreender a necessidade da graça divina. Se todos se desviaram, então todos precisam da intervenção de Deus. O salmo não termina no desespero, mas aponta para a realidade de que a solução não está no esforço humano isolado. A esperança surge quando o ser humano reconhece sua condição e volta-se novamente para o Senhor. O diagnóstico é duro, mas abre espaço para a restauração que vem da misericórdia divina. Aplicando aos dias atuais, este verso nos chama à humildade espiritual. Vivemos em uma cultura que muitas vezes incentiva a presunção da ideia de que podemos resolver tudo por conta própria. O Salmo 53 nos lembra de que precisamos de Deus para viver de maneira verdadeiramente justa. Reconhecer nossas falhas não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Quando admitimos nossa necessidade de Deus, abrimos espaço para que Ele transforme nossa vida e nos conduza em um caminho de verdade. Para refletir, tenho reconhecido minhas limitações espirituais diante de Deus ou ainda tento sustentar uma aparência de autoconfiança? Em quais áreas da minha vida percebo que me afastei da direção do Senhor e preciso voltar ao caminho da verdade? Se Deus examinar minhas motivações mais profundas hoje, o que Ele encontrará dentro do meu coração? Verso 4. Não têm conhecimento os que praticam a iniquidade, os que devoram o meu povo como quem come pão. Eles não invocam a Deus. Neste versículo, o salmista expressa profunda indignação diante da cegueira espiritual daqueles que praticam a injustiça. A pergunta inicial não busca informação, mas denuncia a insensibilidade moral de quem vive no erro. Davi descreve pessoas que parecem agir sem qualquer consciência das consequências de seus atos. A maldade se torna tão natural para elas que já não percebem sua própria corrupção.
O versículo revela que o problema do ímpio não é apenas comportamento errado, mas ausência de verdadeiro entendimento espiritual. A expressão praticam a iniquidade aponta para um padrão contínuo de vida, não para uma falha isolada. Trata-se de pessoas que escolheram caminhar deliberadamente em direção contrária à vontade de Deus. O pecado, repetido e alimentado, acaba obscurecendo a percepção do certo e do errado. Assim, o coração se acostuma com aquilo que deveria causar temor. A consciência vai sendo anestesiada até que a injustiça pareça algo comum. O salmista expõe o perigo de um coração que perde a sensibilidade diante do mal. Davi usa uma imagem muito forte ao dizer que essas pessoas devoram o povo de Deus como quem come pão. Essa comparação revela a naturalidade com que exploram, oprimem e prejudicam os outros. Assim como alguém se alimenta diariamente, o perverso pratica a injustiça de forma rotineira. O sofrimento alheio torna-se irrelevante para quem está dominado pela maldade. A opressão passa a ser vista como meio legítimo de vantagem. O versículo denuncia uma sociedade onde a exploração se torna normalizada. A parte final do verso revela a raiz desse comportamento. Eles não invocam a Deus. A ausência de relacionamento com Deus produz vazio moral e espiritual. Quando o ser humano se afasta da presença divina, perde o referencial que orienta suas escolhas. A falta de oração e reverência abre espaço para o egoísmo e a injustiça. Sem Deus como centro, o coração passa a servir apenas aos próprios interesses. O versículo mostra que a crise moral começa quando Deus deixa de ser buscado. Esse texto também nos lembra de que ignorar Deus não é apenas uma questão intelectual, mas uma escolha prática. Quem não invoca o Senhor vive como se ele não existisse ou não se importasse com a justiça. Essa atitude gera um estilo de vida centrado no próprio benefício, sem consideração pelos outros. Davi revela que a verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos nossa dependência de Deus. Sem esse reconhecimento, a vida perde direção e propósito. O conhecimento verdadeiro nasce da reverência ao Senhor. Nos dias atuais, este versículo continua extremamente atual. Vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas tratam a injustiça como algo normal ou inevitável. A exploração, a mentira e a indiferença ao sofrimento alheio podem se tornar hábitos culturais. Aplicar este verso é decidir não participar dessa lógica de indiferença espiritual. É escolher buscar a Deus e permitir que sua presença molde nossas atitudes e decisões. Quem invoca o Senhor aprende a tratar o próximo com justiça, compaixão e respeito. Para refletir, tenho buscado a Deus de forma sincera ou tenho vivido como se sua presença não fosse necessária? Em algum momento tenho sido indiferente ao sofrimento ou à injustiça ao meu redor. Minhas escolhas demonstram dependência de Deus ou independência espiritual. Verso 5. Ali se acharam em grande pavor, onde não havia motivo de temor, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava, tu os envergonhaste, porque Deus os rejeitou. Este versículo apresenta uma mudança importante no Salmo. Depois de descrever a corrupção humana, Davi revela o momento em que a justiça de Deus se manifesta. Aqueles que viviam confiantes em sua força passam a experimentar pavor repentino. O medo surge onde não havia motivo de temor, mostrando que a segurança deles era ilusória. Quem vive afastado de Deus pode parecer forte por fora, mas carrega dentro de si uma fragilidade profunda. Quando a realidade da justiça divina se aproxima, a falsa confiança se desfaz rapidamente. A expressão grande pavor revela uma reação intensa e inesperada. Não se trata de um medo comum, mas de um terror que surge quando a verdade se torna inevitável. O perverso que ignorava Deus descobre que não pode escapar do olhar divino. Aquilo que parecia controle absoluto se transforma em desorientação. A presença da justiça de Deus expõe a fragilidade da arrogância humana. O coração que rejeitou o Senhor acaba confrontado pela realidade que tentou negar. A imagem de Deus espalhando os ossos daquele que cercava transmite a ideia de derrota completa. No contexto antigo, espalhar ossos simbolizava desonra total e fim definitivo da força inimiga. Aqueles que cercavam, ameaçavam ou oprimiam o povo de Deus acabam completamente vencidos. O poder que parecia intimidador perde toda a sua autoridade.
Davi mostra que nenhuma oposição permanece quando Deus decide agir. O Senhor tem poder para desmontar estruturas de maldade que pareciam invencíveis. O versículo também revela que a vergonha acompanha a queda do perverso. Quem construiu sua vida rejeitando Deus acaba enfrentando exposição pública de sua fragilidade. Aquilo que era motivo de orgulho se torna motivo de humilhação. A rejeição divina mencionada aqui não é capricho, mas consequência de um coração que escolheu viver distante da verdade. Quando alguém insiste em negar Deus, acaba colhendo os frutos dessa escolha. O Salmo deixa claro que a justiça divina restaura a ordem que o pecado tentou destruir. Nos dias atuais, este versículo nos lembra de que muitas pessoas aparentam segurança enquanto vivem afastadas de Deus. Podem parecer fortes, influentes e intocáveis por um tempo. Porém, quando crises surgem ou quando a verdade vem à luz, essa segurança pode desaparecer rapidamente. Aplicar este verso é lembrar que nossa confiança não deve estar em aparência de estabilidade, mas na fidelidade de Deus. Quem constrói sua vida sobre a verdade não precisa temer quando a realidade se revela. A verdadeira segurança está em viver alinhado com o Senhor. Para refletir, tenho colocado minha segurança em Deus ou em aparências de estabilidade que podem desaparecer? Quando observo a arrogância humana prosperando, lembro que a justiça de Deus continua ativa. Minha vida está construída sobre fundamentos que permanecerão quando a verdade vier à luz? Verso 6. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará. Neste último versículo, o Salmo termina com um suspiro de esperança. Depois de descrever a corrupção humana e a intervenção da justiça divina, Davi dirige seu olhar para a salvação que vem de Deus. A expressão "quem dera" revela um desejo profundo, quase um clamor silencioso do coração. É o anseio por um tempo em que Deus intervenha plenamente na história. O salmista reconhece que somente o Senhor pode trazer restauração verdadeira ao seu povo. A menção de Sião tem um significado espiritual poderoso. Sião representa o lugar da presença de Deus, o centro da comunhão entre o Senhor e seu povo. Ao dizer que a salvação vem de Sião, Davi aponta para a origem divina da libertação. A restauração não nasce de estratégias humanas, mas da ação graciosa de Deus. Esse verso carrega a expectativa de que o Senhor trará redenção e renovação. É um olhar de fé para além das circunstâncias presentes. A expressão restaurar a sorte do seu povo indica mudança de destino, transformação de cenário. Aquilo que estava marcado por sofrimento, opressão ou decadência pode ser completamente renovado pela intervenção divina. Deus tem poder para reverter situações que parecem irreversíveis. O que hoje parece derrota pode se tornar testemunho de restauração amanhã. O Salmo termina lembrando que a história do povo de Deus nunca termina em desespero. O resultado dessa restauração é alegria coletiva. Jacó exulta e Israel se alegra, imagens que representam todo o povo de Deus celebrando a fidelidade do Senhor. Quando Deus age, a tristeza se transforma em louvor. A alegria não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus permanece no controle. Esse versículo aponta para um futuro em que a justiça e a salvação de Deus serão plenamente reconhecidas. É um convite a viver com esperança. Nos dias atuais, este versículo nos lembra de que mesmo quando vemos corrupção, injustiça e confusão ao nosso redor, a história não está perdida. Deus continua sendo a fonte de salvação e restauração. Aplicar este verso é cultivar esperança ativa, confiando que o Senhor ainda transforma destinos e renova vidas. É olhar para além das dificuldades presentes e lembrar que a última palavra pertence a Deus. Quem espera no Senhor encontra alegria mesmo em tempos difíceis. Para refletir, tenho esperado a restauração que vem de Deus ou tenho colocado minha esperança apenas em soluções humanas? Quando enfrento momentos difíceis, lembro que o Senhor tem poder para transformar destinos? Minha vida revela a esperança de quem confia que a salvação e a alegria verdadeira vêm da presença de Deus? Podemos concluir que o Salmo 53 nos conduz por uma jornada que começa com a dura realidade da corrupção humana, mas termina com o sopro da esperança que vem de Deus. Ele nos lembra de que a verdadeira loucura não está na falta de inteligência, mas em viver como se Deus não existisse. Quando o coração se afasta do Senhor,
os caminhos se tornam confusos e a vida perde seu fundamento. Ainda assim, mesmo diante da decadência humana, a fidelidade de Deus permanece inabalável. O olhar divino continua buscando aqueles que desejam viver na verdade. Ao longo deste salmo, aprendemos que a aparência de força do mal é apenas temporária. Aqueles que ignoram a Deus podem até parecer seguros por um tempo, mas não possuem raízes verdadeiras. A história humana está cheia de exemplos de poder que se ergueu com arrogância e caiu com fragilidade. Em contraste, Deus continua sendo o refúgio daqueles que o buscam com sinceridade. Quando o coração se volta para Ele, nasce uma esperança que nenhuma circunstância pode destruir. Por isso, o Salmo 53 não termina em desespero, mas em expectativa. Ele aponta para o dia em que a salvação de Deus se manifestará plenamente e a alegria substituirá a aflição. É um convite para permanecermos firmes, mesmo quando o mundo parece caminhar na direção contrária. Quem confia no Senhor aprende a viver com serenidade no meio da tempestade. E quando a restauração finalmente chegar, aqueles que esperaram em Deus descobrirão que sua fé nunca foi em vão. Agora que compreendemos o significado de cada versículo do Salmo 53, te convido a continuar meditando e orando por mais 6 dias, permitindo que essa mensagem sobre a condição do coração humano, o perigo de viver como se Deus não existisse e a esperança da salvação divina penetre ainda mais fundo no seu coração. Leia cada verso como um lembrete de que Deus continua observando a humanidade e buscando aqueles que desejam viver com entendimento e sinceridade diante dele. Reflita diariamente sobre o chamado do Senhor. Reconheça que a verdadeira sabedoria não está na autossuficiência humana, mas em buscar a Deus, confiar na sua justiça e caminhar segundo a verdade que vem dele. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 53. Volte a ela sempre que precisar se lembrar de que negar a Deus conduz ao vazio, mas buscar sua presença conduz à restauração, quando o mundo parecer dominado pela injustiça, ou quando o coração precisar renovar sua esperança na salvação que vem do Senhor. Lembre-se de que Deus observa os homens desde os céus e se alegra com aqueles que o buscam com sinceridade. Que este salmo seja um guia para viver com discernimento, humildade e fé, mantendo o coração voltado para Deus e esperando com confiança pela alegria da restauração que vem dele. Oração inspirada no Salmo 53. Deus Todo-Poderoso, diante de ti nos colocamos com reverência e sinceridade, reconhecendo que tu sondas o coração humano e conheces cada pensamento antes mesmo que ele seja pronunciado. Tu olhas dos céus e vês a humanidade inteira, discernindo quem busca a verdade e quem se perde nos caminhos da própria vontade. Livra-nos, Senhor, da insensatez de viver como se estivéssemos sozinhos no mundo. Afasta de nós a ilusão da autossuficiência e desperta em nossa alma o santo temor da tua presença. Que nossos pensamentos, escolhas e caminhos sejam guiados pela tua sabedoria. Ensina-nos a viver conscientes de que tu és Deus, justo, santo e fiel para sempre. Pai amado, sabemos que muitas vezes o coração humano se inclina para o erro, para o orgulho e para a indiferença espiritual. Por isso pedimos, purifica nossos pensamentos, alinha nossos desejos e restaura dentro de nós o amor pela verdade. Não permitas que nos acostumemos com a corrupção deste mundo nem que nosso coração se endureça diante da tua voz. Planta em nós um espírito humilde que busca a tua presença todos os dias. Que nossa vida não seja marcada pela insensatez, mas pela sabedoria que nasce do temor do Senhor. Conduze-nos por caminhos de integridade, para que nossas atitudes reflitam a luz da tua verdade. E agora, Senhor, levantamos nossos olhos com esperança, lembrando que a salvação vem de ti. Assim como o salmista clamou pela restauração de Israel, nós também clamamos pela renovação de nossas vidas, de nossas famílias e de todos aqueles que buscam o teu nome. Traz libertação onde há cativeiro, traz luz onde há confusão e restaura aquilo que foi quebrado pelo pecado. Que a alegria da tua salvação encha nosso coração e fortaleça nossa fé. Que possamos viver como testemunhas da tua bondade neste mundo. E que, em tudo, nossa vida proclame que só tu és Deus, digno de confiança, honra e louvor para sempre. Em nome de Jesus, amém. Agora quero reforçar o convite que fiz no início. Se esta mensagem edificou sua vida,
Curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus é justo, fiel e soberano, aquele que vê o coração humano, discerne a insensatez que ignora sua presença e honra aqueles que escolhem buscá-lo com sinceridade. O Salmo 53 nos ensina que a verdadeira crise da humanidade não está apenas nas ações externas, mas no coração que se afasta de Deus e passa a viver como se ele não existisse. O Senhor observa desde os céus e vê quem o busca com sinceridade, chamando-nos a abandonar a insensatez espiritual e retornar ao caminho da verdade. Somos convidados a refletir sobre onde temos colocado nossa confiança e a lembrar de que a verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos a soberania de Deus. Quem volta o coração para o Senhor encontra restauração, esperança e segurança que não dependem das circunstâncias. E antes de encerrar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você. Que Deus ilumine seu entendimento, fortaleça sua fé e conduza seus passos no caminho da sabedoria, ajudando você a viver com discernimento, esperança e fidelidade diária diante do Senhor. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.